Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, encontrar pessoas queridas, amigos, parentes, pessoas que já aprendemos a amar. É sempre uma oportunidade bendita de estar aqui nesse ambiente tão fraterno, que sempre nos favorece o entendimento, a evolução. Né? Tivemos tantos momentos aqui com tantas pessoas, sempre que a gente vem, a gente relembra assim, esses momentos e é motivo de muita alegria para a gente. Então, como bem adiantou o Haroldo, né, o tema da noite, nós vamos trazer aqui um estudo sobre Deus é justo e bom o tempo todo. O título ele é fruto de algumas passagens, né, que nós vamos construindo aqui durante o tema, durante o desenrolar aqui do estudo, né? Não está num lugar só essa frase, então a gente vai apresentando aqui, conforme a gente vai desenrolando. Eu trouxe uma colinha aqui, porque o tema é tranquilo, né, de falar sobre Deus, né? Tão fácil falar sobre Deus, né? Só que não, né? Tão complexo, é tão difícil o entendimento para a gente ainda na nossa fase de amadurecimento. A gente ainda está lá na infância espiritual, né? A notícia que a gente tem da espiritualidade, a gente está na infância espiritual. Somos como crianças ainda, temos bastante coisa para aprender, né? Temos um longo caminho a trilhar, a desenvolver até atingirmos a perfeição. Mas não nos impede de observar, de trazer alguma coisa aqui para a gente estudar. Todo baseado, a maior parte aqui, lá nas obras básicas, né? A gente sempre traz a referência. A primeira parte do Livro dos Espíritos é toda tratando sobre a questão de Deus, da criação, né? Também temos outras passagens aqui que a gente vai indicar, sempre para que fique o estudo, né? Recomendação do estudo. Porque muitas das coisas que os palestrantes falam, né, é fruto do estudo e do entendimento de quem estudou. Né? Então é inevitável a gente falar algumas coisas que passaram pelo crivo do nosso entendimento. Então a gente sempre indica o estudo, os estudos que tem na casa durante a semana, né? Com certeza tem vários estudos, porque nas reuniões de estudo a gente pode perguntar, trocar ideia, um coloca de um jeito, outro coloca de outro, né? Aqui fica meio que um monólogo, embora não é bem um monólogo, porque as ideias elas vão surgindo, né? Fruto das energias que vocês emanam para a gente aqui, então é uma construção aqui. Então vamos lá. Sobre o que começamos falando, né, de que é complexo falar sobre esse assunto, tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, que é a de número 10, lá no comecinho, em que Kardec pergunta para a espiritualidade assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é: não, falta-lhe para isso sentido. Então falta sentido para a gente compreender algumas coisas. Falta sentido. Em outras passagens no Livro dos Espíritos tem lá, não, falta para isso palavras que não existem no vosso vocabulário para explicar o que você está me perguntando. Então é uma série de coisas que a gente ainda não alcançou. Mas vamos lá. Sobre a questão da crença de Deus. O homem tem a crença em Deus, estudos sugerem que é tão antigo quanto os seres humanos, a crença de que existe um Deus. Os humanos acreditam nisso. Por exemplo, existem registros há 12 mil anos lá nos desenhos rupestres, lá nas cavernas, dos homens cultuando uma força maior. Lógico, era um entendimento, né, de que as forças da natureza eram deuses, né? Eles observavam lá o fogo, nossa, começou o fogo e isso era destrutivo e tinha uma força, e o vento, a água, então se observava essas forças, se respeitava e se cultuava como sendo deuses, né? Por volta de 5 mil anos atrás, a gente também tem muitos registros lá dos egípcios, que já têm uma consciência um pouco mais avançada. Eles entendiam deuses como sendo seres que dominavam aquelas forças. Então lá atrás acreditava que as forças eram os próprios deuses. Os egípcios já acreditavam em vários deuses e os deuses dominavam aquelas forças.
3.500 anos atrás, mais ou menos, aí a gente tem Moisés nos apresentando Deus como um Deus único. Um Deus incompleto, né? Porque às vezes justo, às vezes bom, não o Deus justo e bom, como a gente vai comentar aqui, né? Porque às vezes ele era muito justo, mas aquela justiça era muito dura, nem tão boa. Né? Como, por exemplo, existiam leis lá na época de Moisés de que se uma pessoa matasse o filho da outra, o pai teria a liberdade de matar o filho dessa pessoa para compensar. Né? O filho que não teve nada a ver com a história teria essa punição. Então, um Deus incompleto, né? Talvez nem tão justo, mas mais justo do que bom. Mas era o que era necessário para o momento, né? Um tempo em que a gente ainda... imagina se hoje a gente tem os nossos instintos tão, às vezes, aguçados e atrapalhando a nossa evolução, imagina há 3.500 anos atrás. Então, era necessário assim, que assim fosse. Há 3.000 anos atrás, aí a gente tem lá uma passagem no Salmo 107, o rei Davi falando assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui já mais um pedacinho lá do nosso tema. Dura para sempre. Ele é bom e dura para sempre, é o tempo todo. Né? Então, já adiantando um pouquinho aqui, né? Será que às vezes a gente acha que as coisas estão erradas, que está dando, né? Que não está indo bem? Será que é por aí que realmente está acontecendo? Há 2.000 anos atrás, Jesus nos apresenta aí sim, um pai justo e um pai bom. Ele nos apresenta Deus não como um juiz, mas sim como um pai. Ele apresenta Deus como um pai. Como, por exemplo, o pai da parábola do filho pródigo. Né? O filho pediu a sua parte da herança, mesmo antes da hora. Né? O pai respeitou o seu desejo, deu a sua parte, ele foi, gastou, não soube gastar. E quando ele quis voltar, né? Conta a parábola que o pai estava no portão aguardando o filho chegar. E quando ele viu o filho lá longe, antes do filho chegar, ele correu ao seu encontro, o abraçou, né? O filho quis pedir perdão, ele levantou o filho, colocou o anel no dedo, né? Dando a condição de filho, trocou calçou com sandálias e aí deu toda a condição de filho. Então esse é o Deus que Jesus nos apresenta, um pai que perdoa, um pai justo, mas também bom. Depois, na sequência da parábola, tem a história do irmão mais velho, mas a gente não vai por aí. Fica também recomendação para estudo. E aproximadamente aí 130 anos, Kardec nos apresenta agora um Deus sob a ótica da ciência, da filosofia e da religião. Os três aspectos da doutrina espírita. Né? A doutrina espírita ela é ciência porque ela observa, ela analisa o contexto, os fatos e ela constata. Esses são os três pilares da ciência. E Kardec era um cientista da educação. Então ele baseou toda a sua pesquisa, toda a sua obra nesses quesitos científicos. É filosofia porque estuda o sentido da vida, né? A filosofia ela estuda o sentido da vida, o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. E é religião, porque com esse entendimento todo, a gente se torna mais próximos de Deus. Nós estamos nos religando mais a Deus. Com esse conhecimento, conhecendo, a gente tem essa proximidade maior. Então, nós vamos começar aqui, dentre esses três aspectos aqui, no aspecto científico. Como é que a doutrina nos apresenta aqui o aspecto científico? Então, ali no comecinho do Livro dos Espíritos, né, as primeiras perguntas ali, todas voltadas a essa questão, e ele começa, né, o primeiro livro da doutrina, o Livro dos Espíritos, começa pelo começo, começa por Deus, né, não por acaso. Então, a primeira pergunta já ali, né, que é Deus, a pergunta bastante conhecida, né, bastante explorada, a primeira pergunta já... Na pergunta, ele já dá uma parte da resposta, né? Que é Deus? Ele não fala o que é Deus, nem quem é Deus. Que é Deus? E a resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Então, a causa primária, né? O criador de todas as coisas e a inteligência máxima, suprema, ou seja, o único. Aí depois a gente vai falar um pouquinho mais dos seus atributos, aqui a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão. Questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aqui a questão científica, né, bastante explorada, a questão da prova. Como é que se prova Deus? Muitos cientistas não acreditam em Deus porque eles entendem que não há prova física de Deus, né? Muito embora na atualidade muitos cientistas já acreditam e constatam Deus, inclusive por questões científicas que nós vamos colocar aqui, que é a própria resposta. Onde se pode encontrar a prova, a resposta? Num axioma que se aplicar às vossas ciências, não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Tudo que existe é porque houve alguma coisa que fez aquilo existir. Se nós estamos aqui é porque houve uma vontade nossa de estarmos aqui, porque nós nos movimentamos até aqui. Então não existe acaso, né? Para tudo que existe é porque houve um movimento, uma força ou algo que fez aquilo existir. Isso é da ciência. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Vou dar uma forma mais fácil da gente entender isso aqui. Basta a gente olhar atrás de qualquer coisa que a gente pegar, se não tiver escrito Made in China, foi Deus que fez. Faz sentido? Brincadeira à parte, né? Num tempo em que a China domina, né, a criação, a construção de todas as coisas tecnológicas, né? É mais ou menos por aí. O que não foi o homem fez, quem é que fez? Né? Se a gente olhar aqui por aqui, já é bastante coisa. Natureza, né? Mesmo seres humanos, já tem bastante coisa para a gente ver. O planeta Terra. E se a gente olhar para cima, então? A gente vê aqueles pontinhos brilhantes lá, milhares, milhões de estrelas que se pode observar, né? Algumas estão tão longe que a gente vê ali o brilho, mas ela já nem existe. Essa estrela já explodiu e somente a luz dela está viajando no tempo e a gente está observando aquela luzinha lá. Né? Até bem pouco tempo atrás, se acreditava que o mundo era plano, né? Ainda tem alguns que acreditam, mas a minoria, né, felizmente, então que era plano e existia uma abóboda, né, e existiam uns furos lá em cima e uma luz por cima, e aí a gente olhava aquilo e acreditava que era assim. Hoje não, né, ao passo que a ciência vai observando, né, se vê que a gente não é o todo que gira em torno do nosso planetinha, né, veja a nossa ignorância, nosso orgulho ou egoísmo, né, de achar que o mundo todo o universo girava em torno do nosso planeta. Quando se observou que isso aqui era um planeta e que aquilo também girava e eram talvez planetas, e acreditava que tudo girava em torno de nós. Né? O primeiro que observou e disse que o Sol é que está ali e nós estamos girando em torno do Sol, ele quase perdeu a vida. Né? Galileu Galilei quase perdeu a vida quando ele falou que não está tudo girando em torno de nós, não. Nós giramos em torno desse Sol. E aí evoluiu-se a observação e se observou que não existia só esse Sol, que existiam milhares, bilhões de sóis, e cada Sol com N planetinhas rodando em volta deles. Né? E ainda tem quem acredita que somente nesse planeta existe vida física. Né? Então todo o resto Deus criou somente, mesmo que fosse para a gente observar, né, já teria coisa demais, porque a gente só consegue observar os planetas aqui em volta, né, do nosso sistema, porque eles não brilham, mas a luz do Sol faz eles aparecerem aqui à nossa vista. Então, conjuntos de estrelas com conjuntos de planetas formando uma galáxia. Aí quando se observou, falou, nossa, mas tem aqui um conjunto de bilhões de estrelas e isso está formando um conjunto. É a nossa Via Láctea aqui, são 400 bilhões de estrelas.
com 100 números de planetas que rodeiam em volta desses 400 bilhões de estrelas. É só a nossa Via Láctea. Nossa, mas tem bastante coisa, hein? Aí começou a se observar um pouco mais, lança lá o telescópio, o Hubble lá, e ele vem e... Não, gente, são bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, não era aquilo que a gente estava pensando, não, isso é novo, isso é recente. Então a obra de Deus é gigante, a gente não tem ideia do quanto. E que é que na causa primária se revela inteligência suprema e superior a todas as inteligências? O Kardec pergunta, porque ele é incisivo, né? Ele fica ali como se ele estivesse desafiando, né? Lógico que ele já estava crente aqui nesse momento, mas ele estava ali, ele faz as perguntas como se desafiasse. E a resposta, tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Então, se uma obra tão grandiosa, né, com forças equilibrando tudo isso, forças da gravidade, da atração, de ação e reação, força magnética, quantas forças invisíveis guiando, né, orquestrando todo esse movimento, não tem como a gente acreditar que isso não é uma força, a inteligência que criou tudo isso, né? Tem que ser superior a tudo isso, porque para ter criado tem que ser superior. Então, realmente foge-nos o sentido, falta-nos palavra para explicar tudo isso. Sobre alguns atributos de Deus, lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, para a gente se basear também um pouco, né? Se falta sentido, por outro lado, tem bastante explicação aqui que o Kardec trouxe para a gente. Vamos lá, alguns dos atributos. Deus é eterno. E aí ele vai constatando. Eterno, nós somos imortais. Nós tivemos um começo, mas nós não vamos ter um fim. Eterno é o quê? Não teve começo e não vai ter fim. Olha só como nos falta o sentido. Porque se eu olhar para frente e a gente pensar, vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 bilhão de anos, o tempo vai indo para frente, beleza. Eu até consigo aceitar essa questão do tempo ser infinito para frente. Mas e para trás? Se eu volto 1, se eu volto 2, se eu volto 1 milhão, se eu volto 2 milhões, quando que eu paro de voltar? Falta-nos entendimento para isso, não é? Como é que esse negócio de não ter tido começo? E se teve o começo, o que teve antes do começo? Percebem como nos falta sentido para entender? Só por isso, só por não entender, a gente já deveria, no mínimo, se pôr à dúvida da questão da existência de Deus. E aí a questão aqui é a seguinte, é assim, pouco a pouco, que remontamos ao infinito. Porque se ele não fosse eterno, ele teria que ter sido criado. Se ele tivesse sido criado, ele não seria o criador de tudo. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. As suas leis não mudam, sempre iguais. Já foi criado tudo perfeito. Né? Ah, mas e Jesus? Jesus não fazia milagres lá? Ele, né, resolvia as questões ali que pareciam insolúveis. Então, Jesus já conhecia todas essas leis e ele já conseguia fazer uso dessas leis. Ele não precisou, ele mesmo disse, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Né? Só que ele já tinha o conhecimento das forças magnéticas, dos passes de visão, de um monte de coisa que a gente ainda não tem. A gente está, né, começando a aprender algumas coisinhas aqui e ele já dominava tudo isso. Informações que nós temos na literatura espírita é que Jesus participou da construção do nosso planeta, né, desde moldando ali a poeira cósmica, né, que virou um barro incandescente, que se resfriou e que foi acontecendo toda a criação. Então, um ser muito à frente, né? Um irmão mais velho. Deus é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Porque se não fosse assim, ele seria imutável, porque a matéria ela é mutável, né? A matéria ela não estabiliza, ela está sempre se transformando. Né? Então tá lá a fruta, ela cai, ela apodrece, ela vai para o solo, vira nutriente que alimenta de novo a árvore e vai. Então a matéria ela está sempre mudando. Deus não. É único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas nem unidade de poder na ordenação do universo.
É onipotente, porque ele é único. E se não dispusesse do soberano poder, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto eles, provavelmente daria algum conflito. E é soberanamente justo e bom. Mais um pedacinho lá do nosso tema, né? Soberanamente justo e bom. Não só justo, não só bom. Justo e bom. Bom, a questão científica aqui, a gente vai se ater até essa parte aqui. Existem muitas outras questões que pode ser estudada no livro A Gênese, fica a indicação também. Aí ele vai citar desde a construção dos planetas, dos cometas que carregam a água, que levam... Bom, enfim, é muito legal, é muito bacana de estudar também, fica a recomendação. E a questão filosófica? Quais são as consequências para a nossa vida em ter esses conhecimentos? O que muda? Se é que muda. Somente observando suas leis da vida podemos realmente constatar as leis morais, leis de reencarnação, penas eternas e tudo mais. Somente se observando nós podemos constatar que ele é justo e bom. Porque muitos não creem em Deus, né? A descrença em Deus, para muitos, vem da falta de entendimento, né? Falam, não tem justiça. Uns nascem doentes e ficam uma vida toda doente. Outros, saudáveis, querendo viver, morrem cedo, né? Uns partem antes mesmo de nascer, outros centenários. Alguns sofrem questões, por exemplo, materiais, né? Uma escassez material. Outros, aparentemente, estão bem. Isso, aparentemente, é bem para a gente pensar mesmo, né? Porque às vezes você observa e acha que uma pessoa está estabilizada financeiramente, acha que ela está muito bem, às vezes também não é. Mas essa observação e essa dualidade, falta de entendimento dessa dualidade, às vezes levam muitos a crerem que Deus não existe. Essa falta de entendimento. Então, as leis morais. Fica a recomendação da gente estudar lá no Livro dos Espíritos as leis morais. Deus é justo e bom do átomo ao arcanjo. Fomos criados simples e ignorantes, lá um átomozinho lá no oceano, e a gente vai construindo a nossa trajetória até o arcanjo, até a angelitude, né, até o conhecimento de todas as coisas. Isso está garantido para todos, não em uma única existência. E aqui a gente constata que Deus é justo e bom. Até aquele, né, que a gente recrimina, aquela pessoa muito infeliz que faz coisas que a gente repudia, até ele. Todos. Deus é justo e bom e o tempo todo, e para com todos, não só para com alguns. Né? Todos teremos chances infinitas de construirmos essa nossa evolução. Uns vão por um caminho mais tranquilo, outros vão por um caminho mais tortuoso, mas as suas leis garantem que a gente vai chegar lá. E aí ele se usa de alguns mecanismos para garantir que isso aconteça. Né? E conforme a gente vai entendendo também esses mecanismos, a gente vai mais um pouco se aproximando dele. Sobre essa questão, por exemplo, das leis, né? Uma lei que é bastante incompreendida é a questão das leis eternas, né? O entendimento que algumas escolas religiosas estudam de que a gente tem uma única existência e que o que a gente fizer dessa única existência vai determinar o que a gente vai ser para o resto da nossa vida. Seria Deus justo se dando condições diferentes para cada um de nós e uma vida de alguns anos julgasse-nos para que a gente vivesse para o resto da eternidade pagando pelo que a gente fez em alguns anos de vida? Seria justo? Seria justo Deus se separasse uma mãe de um filho? Será que uma mãe estaria feliz no paraíso sabendo que seu filho estivesse no inferno? São algumas questões para a gente pensar. Né? Interrogai o vosso bom senso, a espiritualidade coloca para a gente. A vossa razão,
perguntai-lhe se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. Então, não. Nós temos chances infinitas de construir a nossa evolução. Não é assim. É aqui que a gente garante que Deus é justo e é bom para com todos. Ah, mas eu conheço uma pessoa que ela foi injustamente presa. Vou dar um exemplo, né? Será que Deus permitiria, sem necessidade, que alguma coisa assim acontecesse? Será que quando a gente fica doente, não tem uma utilidade? Será que Deus cochilou ali? Será que quando eu estou passando uma fase muito difícil, é porque Deus se afastou de mim? O estudo nos sugere que não. Que tudo tem uma finalidade, que tudo está prumando para a evolução, para o nosso bem. Será que quando a gente olha os jornais e vê um monte de notícias ruins, será que é porque a coisa realmente está indo de mal a pior? Será que o mundo está piorando, piorando, piorando e uma hora Deus vai falar chega e é o fim do mundo, como alguns acreditam? Ou será que a notícia que está chegando mais e a gente que está aceitando menos as notícias ruins? Estamos na era da informação, né? Quando a guerra acontecia, lá longe, vinha uma pessoa a cavalo na frente avisando, a guerra vem vindo, corre que a guerra vem vindo. Agora não, né? O cidadão pensou lá, já em um segundo já se espalhou para o mundo inteiro, todo mundo está sabendo. E a gente não aceita mais, né, as notícias ruins, a gente fica perplexo com elas. Até bem pouco tempo não, as leis mundanas, elas tinham esses requintes de crueldade e a gente aceitava aquilo como ok, né? Ah, a pessoa é pecadora, galera, vamos pedrejar, vamos lá, que agora é pedra nela, porque, sim, tá na lei, vamos lá, vamos lá, e todo mundo ia lá e gostava de tacar a pedrinha. Não faz muito tempo isso não, hoje a gente vê, fala, não, jamais, que bom, estamos evoluindo sim. Se a gente estudar a história, a gente vai ver que a coisa está muito melhor do que era, muito melhor. É que a gente fica, né, perplexo, a gente fica com medo, a gente fica assustado com as notícias ruins, né? A gente fica pensando, será que vai acontecer comigo? Vai entrar na minha casa? Né? A gente fica assustado e isso é a evolução. A gente não está aceitando mais essas coisas. Que bom, está sim melhorando. A gente tem que observar para a gente poder constatar isso aí. Mas existe o mal? Deus é justo e bom o tempo todo, mas e o mal? O mal está aí então, né? Como é que é essa questão do mal? O mal existe ou não existe? Mas eu vejo pessoas fazendo coisas que não são aprováveis, é maldade. Como é que é essa questão? Bom, aí um outro raciocínio para a gente fazer aqui, usando os atributos dele lá. Alguns entendem como sendo o mal o mal é onde o bem não está, ali está o mal. A ausência do bem. Né? Alguns acreditam que o mal é a ausência do bem. Será que o mal pode ser a ausência do bem? Bom, Deus é onipresente, não é? Se o mal fosse a ausência do bem, onde o mal estivesse, Deus ali não estaria. Se um é exclusão do outro, ali está o mal. Deus não estaria ali. Se ele não estivesse ali, ele não seria onipresente. Se ele não fosse onipresente, ele não seria onisciente. Porque se ele não estivesse ali, ele não saberia o que está acontecendo ali. Se ele não fosse, então, onisciente, se ele não soubesse o que está acontecendo ali, ele não seria onipotente. Ele não poderia tudo, porque ele não estaria ali, não sabia o que está acontecendo, não teria ação ali. Então, não pode ser. Deus, o mal não pode ser a ausência do bem. E agora? Se o mal existe, como é que fica essa questão de Deus? E aí a doutrina espírita vem e nos esclarece que o mal é a ignorância do bem. É a única saída. E cientificamente constatando, por exclusão, o mal é ignorância do bem. O que significa isso? Que a gente ignora que o bem está em toda parte. Que tudo o que acontece tem uma finalidade útil. A gente não consegue compreender o bem em todas as coisas. A gente se escandaliza ainda,
né? A gente fica perplexo. E Jesus já havia comentado também sobre isso. É uma passagem que ele fala: é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos venham. Então vejam que ele falou a questão do escândalo. É necessário ainda que a gente passe por essa fieira de crescimento, de aprendizado. A gente vai se escandalizar, a gente vai ficar perplexo com as coisas, e isso faz parte do crescimento. A gente não, em algum momento a gente não aceitar algumas coisas, isso quer dizer que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo. Então o mal é a ignorância do bem, a gente ignora o bem em todas as coisas. Ah, mas ele está fazendo lá é maldade. Mas ele está aprendendo, ele está crescendo, ele está evoluindo. Talvez na última experiência terrena dele, ele vivia lá entre os canibais, lá na selva, lá, aquelas pessoas gente que comia gente. E agora ele já está até melhor do que a outra experiência. Talvez seja um irmão mais novo que a gente. Às vezes a gente já é muito mais velho, muito mais rodado e faz coisas parecidas com o que ele faz. Então não dá para a gente tirar conclusões. O que a gente sabe é que a gente não sabe quase nada. Se a gente pode alguma coisa afirmar com certeza, é que a gente não sabe quase nada, muito pouco, né? Com isso que Kardec nos apresentou, a gente começou a dar uma acelerada, uma entendida um pouco melhor, né? Chegou o momento também que a gente aprendeu uma série de coisas que trouxe um alicerce para a gente entender, ter esses conhecimentos. Jesus falou, né, muitas coisas lá, ele falou: não posso explicar porque vocês não vão entender. Então ele falou de forma figurada muitas coisas que agora a gente fala: faz sentido agora isso aqui, com o que ele explicou, né? A época não fazia, agora faz, e aí está lá um estudo para a gente fazer ainda por séculos, e a gente vai aprender muita coisa ainda. Então Deus não castiga nem premia, cada um segundo suas obras. Também foi o que Jesus deixou para a gente, né? Então tá tudo certo, não tem essa questão de bem e mal, não tem essa questão de castigo. A cada um segundo as suas obras. Conforme a gente vai aprendendo, evoluindo, a gente vai tendo um entendimento melhor, isso vai trazendo paz de espírito para a gente, né? Quanto bem fez para mim, por exemplo, para minha família, quando a gente ficou sabendo da reencarnação, de que não existia leis eternas. A minha família passou por essa experiência, né? Então, quando a gente teve esse conhecimento, foi um alívio tão grande, né? Porque passamos por um momento da perda de um ente querido. Então, quão bem não faz a doutrina, né? Esse entendimento para a gente, né? Essa paz de espírito, muito embora no dia a dia ali a gente fica contagiado, né? Com as coisas, com as notícias, com as atribulações, porque a gente ainda tem que acordar, a gente ainda tem que cortar as unhas, cuidar do corpo, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que se envolver com pessoas diferentes, a gente tem um monte de coisinha para fazer que vai esmirilhando a gente, né? Vai burilando a gente a um diamante bruto, e a gente está sendo moldado. Mas e a dor? Se Deus se fosse bom assim, né? Não estaria me ocasionando tanta dor assim, estou com um sofrimento tão grande, ou uma dor física, psicológica, o que quer que seja, né? Um momento difícil na família, no trabalho, a gente sofre, tem a questão da dor. E aí? Deus não é justo, não é bom? Como é que ele pode admitir isso aí? Né? A gente também tem bastante coisa na doutrina explicando a questão da dor. Uma delas é, uma passagem interessante que eu vi esses dias, é a questão do quanto a gente dá de valor para a dor, né? O quanto a gente valoriza isso. E a gente pode observar mesmo que algumas pessoas passam por situações similares, mas a reação é diferente, né? Aqui um jargão também bastante explorado no meio espírita é que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então a gente pode passar pela dor e sofrer muito, né? Não aceito, não suporto, não pode ser, e eu ficar alimentando aquela dor, aumentando ela, inclusive, ou eu posso parar, não, o que isso está querendo me dizer? Se tudo tem uma finalidade útil, a dor também deve estar a meu favor. O que eu posso observar? Que lição eu posso tirar? Como eu posso sair dela e sair melhor? Como é que eu posso me transformar com essa experiência?
toda a experiência tem essa finalidade, nos fazer melhor, nos trazer uma oportunidade de ver as coisas de um jeito diferente. Vejam que a dor, ela proporciona, por exemplo, os maiores momentos de fé do ser humano, né? Tem a passagem lá do André Luiz, né, dele observando lá o mundo de lá de cima, né, e ele pergunta lá para os mentores, o que são aquelas luzes lá? É do centro espírita que estão vindo? Das igrejas que estão vindo aquelas luzes? Não. Dos hospitais. Aquelas preces mais fervorosas da mãezinha lá com o filho doente, né? E é o momento em que a gente se transforma, que aquela prece mais fervorosa que a gente faz, aqueles momentos que a gente mais se aproxima de Deus, às vezes é no momento de dificuldade, né? Porque parece que quando tudo está indo ali do nosso jeito, a gente vai levando, não se preocupa muito com isso. Faz sentido? Colhe-se o que se planta, mas até o período da colheita é necessário muita insistência. Olha só, a lei ela é justa, mas ela é boa também, né? O que você plantou, você vai colher. Olha, quando a gente planta alguma coisa, você tem que ir lá regar, você tem que tirar as ervas daninhas, você tem que cuidar, né? Até aquilo florescer, leva um tempo. Então, quando a gente planta alguma coisa, às vezes dá tempo até da gente replantar. Fala, não, desisto disso aqui, eu vou arrancar tudo, eu vou plantar outra coisa de novo, né? Então, olha só, sempre há tempo da gente refazer as coisas, né? Chico também tem uma passagem bastante interessante. Não há forma da gente voltar atrás e fazer um novo começo, mas é sempre possível a gente começar agora e fazer um novo fim. Então, sempre há tempo da gente refazer a nossa plantação. Então, se a cada um segundo as suas obras, mas a gente está sempre em tempo da gente refazer essa nossa plantação e colher coisas boas. Mas será que Deus se importa mesmo com a gente? Sou tão pequenino aí, você acabou de falar aí, bilhões e bilhões de galáxias com bilhões e bilhões de estrelas e bilhões de planetas, e eu, um serzinho aqui, um grãozinho de areia na praia, será que Deus se importa mesmo comigo? Kardec também perguntou. Com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo particular tenha a seus olhos alguma importância? Questão 963 do Livro dos Espíritos. E a resposta: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada, para sua bondade, é destituído de valor. Nada. Nem a formiguinha que a gente vai lá e pisa, né? A gente às vezes deixa passar cada oportunidade de aprendizado, né? Até as formiguinhas têm coisa para ensinar para a gente. E a gente ainda não aprendeu a fazer formiga, que eu saiba. Não, né? Ainda não, né? Então tá lá, serzinho que Deus criou, a formiguinha com vida. São colaborativas, né? Elas constroem, trabalham em prol lá da rainha, elas trabalham ordenadamente, vai em fila, né? Trabalhando para levar comida não para ela. Veja, até a formiga já leva a comida lá para dentro do buraquinho, com o instinto de que todos vão se alimentar, todas as outras formigas vão se alimentar daquele alimento, né? Existem alguns formigueiros, inclusive, com bastante entendimento assim, colaborativo, né? Alguns que fazem pontes, né? As formigas grandes, elas se juntam uma na outra para fazer uma ponte, para outra passar, enfim. A natureza está aí para a gente aprender, né? E ela está aí o tempo todo. Às vezes a gente ouve os pássaros, né? Fala, nossa, os pássaros cantaram para mim hoje. Os pássaros cantam todos os dias. Só que às vezes a gente está tão concentrado, às vezes a gente está tão atribulado que a gente não ouve, a gente deixa passar, né? A gente não percebe, mas eles cantam todos os dias. Faça chuva, faça sol, pode estar chovendo, né? Tá aquela chuva que a gente já fala, essa chuva já vai me atrapalhar hoje. Estão lá, tomando banho, está até mais alegre que os outros dias. Então tá lá, natureza o tempo inteiro para a gente aprender, né? Porque se não fosse assim, imaginem, os seres nasceram lá sei lá no meio da Indonésia, tem uma religião lá que nunca nem ouviu falar de Jesus. Então eles não teriam chance de aprender, de sobressair,
Não, todos temos chance, né? A natureza está em toda parte, Deus está em toda parte. Né? Não precisa ser exatamente espírita para evoluir, não precisa ser exatamente da religião X, YZ para evoluir. Né? Todos nós temos oportunidade de observar, de aprender, de nos tornarmos melhores. Deus se ocupou com cada um, não só com os espíritas, não só com... Né? E sobre a questão do amor de Deus? Outra questão aqui, 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito que os outros? Será que Deus gosta menos daqueles que fazem bagunça aqui? Do que aqueles que vão bem, que estão trilhando, se melhorando, se esforçando? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. Eles eram simples, não tinham entendimento. Veja que Deus premia cada um desses que ainda são menos infelizes nas atitudes com uma mãe. Não é muita bondade? Tá bom. Então, se tudo isso aí já está organizado, já está beleza, Deus é justo, é bom, não preciso me preocupar com nada, está tudo certo, não tem nada errado. Então já está tudo escrito. Destino já está traçado? Não preciso fazer nada, tudo ok, determinismo existe. E o livre-arbítrio? Como é que fica? Questão 259. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que nem caias, se fores bastante prudentes. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creais que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Então a gente tem o livre-arbítrio, tá na nossa mão, existe uma força puxando a gente para o bem, para a evolução, né? Vários mecanismos nos atraindo para ele, mas ele nos dá liberdade. É a história de novo do pai do filho pródigo, né? Ele deixa a gente fazer o caminho que a gente quiser. Né? Então, alguns de nós vão por um caminho, outros por outro, e aí está a beleza da coisa. Não tem nenhum de nós igual ao outro. Por mais que a aparência fosse idêntica, né? O aprendizado não tem como ser igual, porque não tem como dois seres caminharem milênios lado a lado, vendo as coisas do mesmo jeito. Não existe. Cada um de nós é diferente, e aí está a beleza da coisa. E aí está em Deus amar a cada um de nós. Né? Então existe sim uma força cuidando das coisas para a gente. Por que às vezes acontece alguma coisa, quantos quase, né? Aí disso a gente riu bastante, porque eu estava com amigos ontem e a gente relembrando situações de infância e quantos quase a gente passou, né? E a gente passa todos os dias, quantos quase a gente nem observou, passou um perigo assim perto da gente, a força maior cuidou para que tudo transcorresse da melhor maneira, a gente nem viu passar. Né? Então existe uma força cuidando, guiando todos nós. Existe o livre-arbítrio, muito embora ele seja também relativo. Né? A gente não pode fazer qualquer coisa. Esse livre-arbítrio nosso é como uma criança, né? Você fala, olha, você pode brincar aqui no quintal, você não sai daqui. Daqui você pode fazer o que você quiser, daqui você não sai. Então é assim também, o nosso livre-arbítrio, ele vai evoluindo à medida que a gente vai se tornando mais experiente. E também nunca será possível usar da minha vontade se isso transgredir o limite do outro. Né? Então, a gente às vezes se preocupa, né, de estar no trânsito, por exemplo, né, alguém passou e quase bateu no nosso carro, fala, mas né, a gente não para agradecer a espiritualidade que trabalhou ali naquele momento para que aquilo não acontecesse, e a gente se ocupa em xingar a outra pessoa, né? Em achar logo um culpado para aquela situação, que geralmente nunca é a gente mesmo. Então, olha só quanta coisa para a gente pensar. Deus nos cuida como crianças,
como um pai humano cuidando de seu filho, um bom pai, uma boa mãe, né? E a questão da religião, como a gente pode aproveitar todos esses conhecimentos para nos aproximar de Deus? Isso já é natural, né? A gente sabendo de todas as coisas, a gente já olha a Deus ou pensa a Deus de uma forma diferente e isso nos aproxima dele, né? Então Deus é justo, Deus é bom, quando? Deus é justo e bom o tempo todo. Acreditamos nisso? Quando a gente faz esse exercício, né? Parece que está fazendo algum sentido. É fácil pôr em prática? Não. Quando a gente sai daqui, né, já começa a ficar tudo difícil de novo. Mas é prática. Estamos fazendo uma boa prática hoje. Estamos aqui. Imagina eu que estou repetindo. Eu sou o que mais precisa, né? Porque eu repeti isso aqui um monte de vezes e ainda não consegui. Então, a cabeça mais dura geralmente está na frente. Ainda é necessário a gente reclamar da nossa sorte? Será que existe sorte? Será que eu não tenho sorte? Será que não tem ninguém olhando por mim? As coisas que acontecem para mim é porque eu sou azarado? Devemos aceitar as imperfeições alheias, mediante tudo isso que a gente já exercitou aqui. Tem uma passagem que conta que o Chico ele lia o jornal, né, e as páginas dos crimes, né, das partes mais violentas ali, antes das reuniões mediúnicas. E aí uma pessoa resolveu perguntar, né? Falou, Chico, você vai fazer reunião mediúnica, isso aí não te atrapalha, né? Se ficar olhando essas coisas, não desce a vibração? Assim, não, estou orando. Estou orando por todas essas pessoinhas aqui, vou pedir por eles na reunião lá dentro. Então, um ser, né, mais velho, dando lição para a gente, como a gente deveria fazer. Então, existem injustiçados. A gente tem que ter medo da morte. Quem gostaria de ir para o nosso lar? Só eu? Quem gostaria de ir para o nosso lar, levanta a mão, então. Agora. Né? Tem gente que ficou com a mão levantada no agora ainda, hein? Fiquei assustado agora. Então, não, a gente não tem que temer a morte, né? Porque a morte ela vai chegar no momento certo também. Se a gente não procurar, se a gente não acelerar as coisas, ela vai chegar no seu momento certo também. O que não deveria dar força para a gente fazer loucuras, né? Também não. A gente tem que se cuidar, existe um instinto, né, de preservação, a gente tem que se cuidar, mas também a gente tem que viver temendo a morte, a gente tem que viver, né? Aproveitar as oportunidades para ter as experiências. E isso também pelos nossos entes queridos, né? Porque são duas coisas, um dos maiores medos do ser humano, né? A morte nossa e dos nossos entes queridos. Também não acontece de véspera. Devemos então até inclusive agradecer a dor. Até a dor a gente tem que agradecer, né? Momento de maior dificuldade do Chico também, agora remetendo a ele, sempre trazendo exemplo para a gente, né? Momento de maior dor dele, ele pediu por Emmanuel que fosse até Maria Santíssima e pedisse uma mensagem. Aí demorou o tempo, até que o Emmanuel voltou e falou, olha, ela mandou uma mensagem para você. Ele já, nossa, coisa boa, né? Agora eu vou me deleitar, né? Deve ter umas 3 páginas, pelo menos, né? Escrevo tantos livros aqui, né? É uma frase. Isso também passa. Né? Então, os momentos difíceis passam e os momentos de alegria, euforia mundana também passam, né? Agora, a paz, quando a gente adquirir ela, essa não passa mais, essa fica. Né? Porque imaginem, Jesus estava lá e o couro estava comendo, como dizem, né? E ele estava sempre sereno. Não vão te pegar aqui, ninguém tem poder sobre mim. Se Deus não quiser, não vai acontecer, fica tranquilo. Aí ele sumia de um lugar, aparecia no outro. Né? Ele se deixou levar no momento certo, no momento em que estava previsto. Né? Então, imagina a paz que deve ser, que a gente vai conquistar ainda um dia. E essa paz vai ser uma coisa que não vai desestabilizar a gente em nada. Pode estar acontecendo o que for, a gente está tranquilo, está suave. Deus está no comando. Vai dar tudo certo.
Imagina, isso deve ser a felicidade, né? Plena, né? Não essa alegria eufórica nossa de obter coisas, de fazer coisas. Não, é diferente. A gente vai chegar lá. Então, em tudo, o apóstolo Paulo coloca pra gente, em tudo dai graças. Em tudo a gente deveria dar graça. Uma história bastante interessante também, conhecida daquele fazendeiro que tinha um cavalo e esse cavalo fugiu. Aí os vizinhos foram lá e falaram, mas seu cavalo fugiu, que desgraça, né? Que falta de graça, desgraça. Falta de Deus, né? Deus é a graça. Que desgraça? Não sei se é desgraça. Não podemos afirmar. No outro dia o cavalo volta com mais 7 cavalos selvagens. Que beleza, né? Deu certo. Então, na verdade, não era uma desgraça, é uma graça. Não sei também, né? Tudo é graça, mas esse fato eu não sei se foi uma graça. Seu filho resolve domar os cavalos. Um cavalo derruba o filho dele e quebra a perna dele. Mas que desgraça, na verdade era desgraça mesmo, então não era graça, não sei, né? Deus é pleno, em tudo, sempre está tudo certo, eu não sei se é uma desgraça. Aí dali a pouco vem a guerra, o filho dele, por estar machucado, não foi para a guerra. Mas então era uma graça, e assim a nossa vida vai indo. Né? Coisas acontecem, às vezes a gente acha que é boa, às vezes a gente acha que é ruim. Não, tudo é bem, tudo é para o bem. Né? O nascimento é para o bem, a morte é para o bem, o luto. Né? Que essa passagem também é importante, a gente estar ora aqui no plano material, ora no plano espiritual. Não é por acaso, tem uma utilidade. Não que é fácil, viu, gente? Vocês vão me ver chorando nos velórios aí, vocês vão lembrar do que eu estou falando, falar, eu choro também. Tamo junto, né? Tamo na média, aprendendo. Famílias, amigos, os inimigos também, conquistas, fracassos, saúde, doença, graças a Deus. Pôr em prática o Pai Nosso, né? A gente passa por aquela frase batida, né? Seja feita sua vontade, assim na terra como no céu, e a gente vai, né? Mas essa é, para mim, pelo menos, é a parte mais difícil. Seja feita sua vontade, assim na terra como no céu, mas desde que, né, me dê aquele emprego, desde que, né, me dê aquela condição que eu estou tanto querendo, desde que me livre do sofrimento, desde que não morra meus familiares. Né? Então a gente põe um monte de condição, a gente, na verdade, aqui a gente passa batidão mesmo, né? Uma parte bastante importante para a gente refletir também. Sabendo de tudo isso, e ainda a gente não consegue agir assim, também está tudo bem. Ninguém tem que ter o peso, falar, mas eu não consigo. Natural. Não tem nada errado errar. Está tudo previsto, nós vamos errar, nós vamos acertar, está tudo previsto, tudo nos conforma. Às vezes a gente se culpa, né? Às vezes a gente passa um tempo ali com a consciência pesada. A culpa tem a sua utilidade, né? Ela faz a gente voltar, refazer algumas coisas, mas a gente não pode ficar ali esticando ela. A gente perceber alguma coisa, a gente refaz e segue. A gente não pode ficar ali que aí ela perde a sua utilidade. Se a gente ficar cultivando ela, dando, né? A gente viu que alguma coisa não deu certo, já vai lá logo, refaz, tá tudo certo, não precisa ter peso, não precisa ter vergonha de ter errado. Porque tem uns que acham que erraram uma vez só, né? Uma vez que achavam que estava errado, mas nem estava, ou seja, nunca erraram, né? Tem muita gente agindo assim, achando que não erra nunca. Não, eu tô sempre certo. Não, a gente erra, normal, faz parte, previsto. Então, resumindo, desde sempre Deus existe, não entendemos a eternidade, mas Ele está lá e se por exclusão a gente tem que acreditar. É o Criador de tudo e de todos, criou tudo que a gente conhece, menos os produtos chineses, né? Não foi em 6 dias, né? Não precisou descansar no 7º, ele cria sem parar, ele não para de criar. Ele é soberanamente justo e bom. Ele nos criou em algum momento simples e ignorantes, mas com potencial para a perfeição, né? Do átomo ao arcanjo. Somos imortais, ele nos cuida, seguimos evoluindo, né? E por último, aqui uma frase bastante interessante que eu vi esses dias, eu anotei para trazer. Onde encontrar Deus? Aí tem uma frase que fala assim, né? A pressa é inimiga da perfeição. O que é a perfeição? Deus. É como se a gente falasse, então, a pressa é inimiga de Deus. Então,
uma coisa para a gente também exercitar nos dias modernos, né? Mais calma, mais tranquilidade, menos correria, não querer responder todos os chamados que as tecnologias nos impõem, né? Tirar momentos para meditação, para cultuação, para observar a nós mesmos, para observar a natureza, um pouco mais de calma, talvez, nesse momento, talvez seja algo interessante para a gente praticar também. Bem, era isso que tínhamos para a noite. Eu agradeço a atenção de todos, que possamos voltar em nossas casas melhores do que quando aqui chegamos. Obrigado pelas boas vibrações, pelas energias, pela presença, pela amizade e por tudo. Que possamos nos encontrar em outra ocasião, que assim seja.